Chegou em Santa Helena uma nova opção em calçados, Maranata Calçados, na Avenida Brasil, 1641, no centro. Um dos primeiros alunos a frequentar a escola Graciliano Ramos, que em 1969, que então chamava-se Rocha Pombo. Olha, na época, era começo, né, da escola, era uma época difícil, como foi antigamente, né? Mas com a dedicação dos professores, da direção da escola da época, mesmo apesar das dificuldades, a gente procurava se integrar entre a turma, ajudar, né? Porque não tinha, as classes escolares, as carteiras de hoje, não era, na época era a carteira que sentava 3, 4 alunos numa carteira, né? Uma carteira comprida, e para estudar, e todo mundo estudava e se respeitava, né? E respeitava os professores, porque os nossos pais, eles não admitiam que um aluno, um filho, tratasse mal o professor. Muito pelo contrário, se ele soubesse alguma coisa, ele ia de encontro na escola, encontro do professor, para fazer com que se respeitasse os nossos professores. Eles merecem, são professores que estão ali para nos ensinar, né? Eles passaram por isso também, respeitando os seus superiores, seus professores, a direção da escola. Era uma escola, assim, com bastante dificuldade, né? Mas fazia que com os alunos, com os professores, havia aquele respeito, aquela reciprocidade, e quando o professor, vamos fazer isso, toda a classe se unia e ia fazer com que tudo funcionasse, porque era para o bem nosso, né? Era para o nosso bem. Então, era uma dificuldade, mas com bastante garra, bastante entusiasmo dos alunos, porque eles iam na escola para aprender, né? Então, os professores eram respeitados, né? Como deveria ser hoje, né? Mas hoje a gente vê que os alunos não têm muito respeito pelos professores. Está errado isso. Na época, o professor podia até bater, se fosse o caso, né? Mas era muito difícil que isso acontecesse. Mais na época do primário, quando ia no primeiro ano, que os professores, eles realmente tinham uma vara, e se não respeitasse o professor, às vezes até o professor dava uma varadinha assim, mas jamais o pai ia lá repreender o professor por causa disso, e sim repreendia o filho, né? Porque ele tinha que respeitar o mestre, era o respeito que havia, né? E com as dificuldades, com o tempo foi indo, foi se construindo, eram salas de madeira, foi se construindo a alvenaria, e hoje está ali o Graciliano, né? Com uma estrutura, precisava melhorar, aos poucos se melhora, mas com relação à educação, acho que o governo, tanto federal como estadual, ele deixa a desejar, né? Às vezes até o município, né? Deixa a desejar, mas nós temos que seguir em frente para que melhore isso, porque a educação, como que um país cresce, como que um Japão cresce, Estados Unidos, os países da Europa e outros países? Porque valoriza a educação. O professor tem que ser valorizado, a educação tem que ser valorizada para que o progresso haja e se desenvolva o país, né? Nós precisamos muito disso. O governo, a educação é aquela coisa que é os cortes para pôr dinheiro em outras áreas que às vezes não deveria ser. O primeiro passo é educação, saúde, né? Agricultura, para um país crescer. Na indústria, e daí vem sucessivamente outras coisas, mas a educação é o primeiro plano. Quando o país investe na educação, nós vemos Japão, Estados Unidos, Alemanha, outros países, né, que investem em educação e faz com que a educação cresça e a população mais ainda, né? Porque se nós não formos um país educado, se não formos educados, é o que está acontecendo e o que a gente vê aí hoje, né? A escola ficava, nessa época que você estudava, ali nas salas de aula, onde é o Castelo Branco. Exatamente, hoje onde é o Castelo Branco, né, era a escola Rocha Pombo, hoje ginásio Graciliano Ramos, né?
Era ali a época. Era difícil, eram salas, eu lembro ainda, salas de madeira. Tinha algumas salas em alvenaria, né, que veio depois, mas era sala de madeira, onde nós, alunos, ajudava a limpar as salas, porque as zeladoras tinham pouco na época, então fazia com que os alunos também, e o respeito que nós tínhamos pelas pessoas, né, que a gente fazia com que a coisa acontecesse, passar um pano úmido na carteira para deixar para o outro aluno que vinha no outro turno, né, era assim que era feito, era uma dificuldade, né, que era tudo de madeira bruta assim, mas fazia com que as coisas fossem funcionando, né, e nós aprendemos depois, né, mais tarde fomos fazer uma faculdade e tal, mas era uma época difícil, né. Falar em continuidade de estudo, então depois o senhor fez o ensino médio e uma faculdade dele? Eu fiz gestão pública, né? Agora mais recente, já com 50 e poucos anos, né? Que na época, o primeiro vestibular que teve o Unioeste a gente fez, mas não passou, porque já estava um tempo assim, sem estudar. E na época era difícil, não? Hoje tem faculdade particular que você vai lá, faz uma redação, você já está inscrito para fazer a faculdade, né? Eu fiz a gestão pública, fiz pós em gestão também, né? Como estou na área pública, né? Fiz com que fosse fazer mesmo já com uma certa idade, mas precisei ir lá buscar, né? Para me aperfeiçoar e ser valorizado mais no meu trabalho. Que ano que vocês entraram aí, o senhor e a sua família? Nós chegamos aqui em Santa Helena dia 17 de dezembro de 1958. No ano passado, em dezembro, deu 60 anos de Santa Helena, quando vim com meu pai, minha mãe, né? Mas eu sou o mais velho da família, daí tem o Roberto e a Rosana, que nós nascemos no Rio Grande do Sul, viemos para cá com eu, que sou mais velho, tinha 3 anos e uns 3 meses mais ou menos, né? E estamos aí até hoje, né? Batalhando e fazendo com que as coisas aconteçam, né? E sempre daí o senhor ligado na prefeitura, o senhor tem trabalhado em outros ramos? Eu trabalhei, o primeiro emprego meu foi no escritório de contabilidade, né? No Tornaldé. Depois trabalhei no seu Lindermaier, um período bem curto assim, daí fui para o escritório, depois do escritório, um tempo fiz concurso na prefeitura e até hoje aqui já estou com 41 anos de prefeitura, né? Estamos batalhando aí, tentando se aposentar, mas está meio complicado com a situação que está acontecendo aí, né? Mas estamos aí trabalhando, até que dá, vamos trabalhar e olha que... Chegou em Santa Helena uma nova opção em calçados, Maranata Calçados, na Avenida Brasil, 1641, no centro.